Salve minha galera, tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui a uma aula comigo, o professor Lorival Kerlo, professor de Noções de Informática. Hoje nós vamos ver muitas questões que, inclusive, não estão disponíveis em nenhum lugar. Lorival, como assim? Não está disponível naqueles sites de questões que geralmente o pessoal está acostumado a ir procurar, certo? Por quê? Porque a banca de vocês, ela não disponibiliza, certo? Esses materiais, essas provas, e isso dificulta bastante na hora de procurar questões. Na verdade, ela até disponibiliza, mas por 2 dias, se eu não me engano. Depois elas retiram do ar ali a prova, beleza? Então, assim, poucas pessoas vão ter as questões que nós vamos trabalhar aqui neste encontro. Então, só em você ter esse material de questões já vai te dar o norte, porque são questões de 2023, de junho, de julho, de agosto, tem também de abril, de maio, ou seja, todas de 2023 nós vamos trabalhar nas nossas aulas de hoje, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos, é uma honra, satisfação. Gostaria de agradecer aí o professor Bianco por ter me convidado para ministrar essa aula com vocês aqui. Nós temos o nosso chat aí no nosso canal, você pode estar fazendo aí a sua pergunta, tá certo? Fique à vontade para fazer a sua pergunta aí no nosso chat. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição, tá? São muitas questões, então eu quero tentar estar resolvendo essas questões junto com vocês nesse nosso tempo que nós temos aqui, beleza? Então, muito obrigado a todos que estão presentes nesse exato momento. Para você que vai assistir depois gravado, também meu muito obrigado. E vamos dar início aqui, de fato, à nossa aula de hoje, tá bom? Beleza, vamos lá. Olha só, cara, esse material, ele é especial. Lorival, por que ele é especial? Justamente pelo simples fato de ter questões que vocês provavelmente não vão achar em nenhum lugar, certo? Então já começa a ser especial nisso. Mas falando do nosso edital, quantas questões vão ser cobradas? Foram pedidas aí no seu edital 5 questões de informática. O peso de cada questão é 2, ou seja, dá um total de 10. E não há um mínimo exigido, né? Não há um mínimo de exigência dentro da parte de informática. Ou seja, serão apenas 5 questõezinhas de informática, certo? Geralmente, galera, eles gostam muito de cobrar uma de internet, uma de Word, uma de Excel, uma de hardware, geralmente, tá? Geralmente. E tem mais uma de sistema operacional, certo? Então, geralmente a Legatos ela tem esse formato de questões. Inclusive, eu andei analisando aqui algumas provas delas recentes. Esse é o parâmetro, certo? Sempre ela traz o Word e Excel. Então, é um assunto que provavelmente você vai ver bastante, beleza? Então, bora lá. Além disso, eu trago para vocês também o nosso edital. E esse edital, ele tem o quê? Ele tem os conceitos básicos de informática, os componentes básicos. Quando a gente fala componente, é placa-mãe, memória RAM e por aí vai. E aí ele me traz o hardware e o software, a arquitetura básica de computador e dispositivos periféricos, para que você entenda os tipos de computadores, desktop, notebook, netbook e por aí vai. Dispositivo de armazenamento, ou seja, você tem o pendrive, cartão de memória, HD, SSD, cópia de segurança. Aí, basicamente, ele está falando de quê? Ele está falando de backup, beleza? Existe backup do tipo normal, incremental, diferencial. Sendo que aqui nessa cópia de segurança, basicamente ele cobra relacionado ao sistema operacional Windows. Isso é um estilo da banca Instituto Legados. Outro assunto é noções de sistema operacional Windows. E aí, quando ele fala noções, é bem noções mesmo, é coisa bem básica. Conceitos de organização, gerenciamento de arquivos e pasta. Ele está falando de quê? Explorador de arquivos, que é o nosso Windows Explorer, ou explorador de arquivos Windows 10 ou superior. E você também entender de extensões de arquivos, certo? Então tá tudo dentro dessa área aí. Ok. Conceitos básicos de internet. E aí ele me cobra navegadores e aplicativos de internet. Ele pode te cobrar ali
o Google Drive, certo? O OneDrive, que faz parte da internet, os buscadores de pesquisa e por aí vai. Por último, ele me traz a edição de textos, planilhas e demais documentos utilizando o Microsoft Office 2016. Geralmente, quando ele me traz isso, ele está pedindo para você o quê? O Word e Excel, beleza? Aí, como isso é cobrado na sua prova? Bom, eu trouxe para vocês somente questões dessa banca que vão te auxiliar. É difícil, pessoal, achar questões dessa banca, tá? Já vou logo falando. Se você está estudando para esse concurso, vocês vão ver a dificuldade de achar questões recentes dessa banca. E eu tenho várias dessas questões, várias dessas provas aqui da Legatos, tá certo? Obviamente que quem está no curso vai ter acesso a isso, beleza? Óbvio, né? Óbvio. Então, vocês vão ter aí essas questões que de alguma forma vão ajudar vocês aí na preparação. Ou seja, como é que eu faço, Lorival, para me preparar melhor para esse tipo de concurso ou para esse tipo de questões, certo? Então, assim, o que eu quero falar para vocês é que você tendo uma base do que é cobrado, você tem um norte do que deve estudar mais e do que deve estudar menos, tá certo? Então nós vamos para as questões, lembrando que todas essas questões são da Banca Legatos desse ano de 2023. Questões recentes, questões que ainda, se duvidar, tem aqui um ou outro que ainda tem gabarito preliminar, não saiu nem o gabarito definitivo, certo? Mas que não tem problema, por isso que eu trouxe. São gabaritos definitivos, preliminares algumas, mas que não há problema de anulação, certo? Não tem motivo para anular, beleza? Vamos lá então, vamos resolver essas questões que a gente tem aqui. Qualquer dúvida, pessoal, use o chat aí para falar comigo, tá bom? Qualquer dúvida pode ficar à vontade para perguntar. Bora lá. Ele diz ali, ó, tararã é um conjunto, olha o que ele diz, tá? Olha o que ele diz, ó. Ele diz desse jeito, ó. Tararã, aqui, vai ter alguma coisa, é um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente nos equipamentos eletrônicos. Contém as instruções necessárias para executar tarefas básicas e também padronizadas, determinantes para o funcionamento de um dispositivo. Galera, quem é que é esse conjunto de instruções operacionais, certo? Quando a gente fala disso, você vai lembrar do que nós chamamos de firmware, certo? Firmware é o que é a nossa resposta da alternativa letra D de Deus. Lorival, mas o que é esse firmware? O firmware é um programa que ele já vem de fábrica instalado no computador, ou mais especificamente, numa memória que nós chamamos de memória ROM, certo? Lorival, o que é uma memória ROM? Uma memória ROM é uma memória apenas de leitura, beleza? Memória apenas de leitura, ou seja, memória ROM é uma memória apenas de leitura, ROM. Fechou? Tranquilo. E o que é que fica na memória ROM, Lorival? Fica um programa do tipo firmware. Fica um programa do tipo firmware, tá? E que programa é esse? Lembra o seguinte, existe um software, o que é software mesmo? Programa, certo? De que tipo? Do tipo firmware, que dão as instruções básicas para os testes no computador. E quem é esse programa? Nós chamamos de BIOS, tá? Então, o Bora Bill, é só tu lembrar do Bora Bill. O Bora BIOS, né, o BIOS, é justamente um programa de firmware que fica instalado na memória ROM. Eu quero te deixar bem claro isso daqui, pessoal, porque muita gente diz que BIOS é uma memória. Preste bem atenção para não cair em pegadinhas desse tipo. BIOS não é memória. BIOS é um programa.
De que tipo? Do tipo firmware, certo? Mas ele fica em qual memória? Fica na memória ROM, que é uma memória apenas de leitura. Tranquilo? É isso que é a questão. Quando a questão falou, é um conjunto de instruções operacionais que são programadas diretamente em equipamentos eletrônicos, diretamente. Eles já vêm com essas tarefas básicas de fábrica, justamente porque eles vão fazer os testes iniciais. Fechou? Então, nós matamos aí a nossa primeira questão linda e maravilhosa. Vamos para a próxima questão. Julgue os itens abaixo em verdadeiro V ou falso F sobre o recurso de restauração do sistema. Lembra que eu falei, pessoal? Restauração do sistema. Ele cobra coisas bem básicas quando ele vai voltar para o sistema operacional Windows. E em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. O que é essa restauração do sistema? É uma ferramenta que serve para proteger o sistema contra erros e falhas, permitindo retornar o sistema a determinada condição de trabalho sem a necessidade de reinstalar o sistema operacional. O recurso é usado para desfazer alterações feitas no computador e restaurar configurações. É verdadeiro ou falso? Vai dizendo aí. Através deste recurso, é possível retornar o computador para uma etapa anterior ou ponto de restauração, sem que o usuário perca os trabalhos recentes. Bom, todas essas afirmativas, elas são verdadeiras, certo, pessoal? O que a restauração do sistema faz? Justamente, ela vai prevenir, na verdade, ela vai proteger o sistema contra erros e falhas. Outra coisa que ele faz é para desfazer alterações feitas no computador. E outra coisa que ele faz, retorna a um estado anterior a, por exemplo, uma instalação de um programa. A restauração do sistema ela é muito útil quando, por exemplo, vamos imaginar que você pegou aí, instalou um programa e nesse programa você descobriu que tinha um vírus, ou um worms, ou enfim, um trojan. Você volta no tempo e esse programa faz como se não tivesse nada instalado, certo? Então, isso é chamado de restauração do sistema. É lógico que para que isso tenha efeito, a restauração do sistema tenha efeito, é necessário, antes de você instalar o programa, criar o que nós chamamos de ponto de restauração. Então, toda vez que você tiver no seu computador aí e for instalar um programa que você desconhece, cria um ponto de restauração. Porque se der BO, você consegue retornar no tempo. Você consegue desfazer alterações que foram feitas no computadores, tá certo? Lembrando que os arquivos, como documentos, imagens, músicas e vídeos, não serão apagados na restauração do sistema. O que é apagado? Os programas e atualizações do sistema operacional. Às vezes, a próprio Windows, quando atualiza o sistema operacional, ele vem com alguns bugs, que são erros, tá? Bugs, B-U-G-S. Bugs são erros que acontecem no computador. E aí o Windows, como ele encontra esse erro, o que é a sugestão da Microsoft? Restaura no tempo. Volta no tempo e não instala a atualização agora. É essa a sugestão da Microsoft. Então, assim, para que serve a restauração do sistema? Já está dizendo. Restaura a um ponto anterior no sistema operacional Windows. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Muito bom, cara. Muito bacana, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, não deixe de fazer perguntas, tá? Não leve para casa as suas perguntas. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Vamos continuando aqui as nossas questões. Essa questão, ela foi nula, mas dá para a gente aprender bastante sobre ela, tá certo? Orival, por que dá para aprender? Porque nós vamos falar de uma função. Que função é essa? Uma função que nós chamamos de função maior. Função maior. Essa questão foi nula e eu vou lhe mostrar qual foi o problema da questão ter sido nula. Preste bem atenção. A função maior da ferramenta do Excel retorna o maior valor em um conjunto de dados. Beleza? Ele está te falando, ele está te afirmando que a função maior retorna o maior valor no conjunto de dados. Aí ele diz, supondo que a matriz de A até A, vamos lá, primeira coisa que você aprende. No Excel, as colunas são dadas por letras. Deixa eu colocar aqui numa cor mais forte.
No Excel, as colunas são dadas por letras. Ó, A, B, C, D, E. E as linhas são dadas por números, certo? Beleza. Aí ele disse assim, ó. Supondo que na matriz A, dois pontos A. Quando ele me diz A, dois pontos A, significa que o dois pontos significa até, certo? Então, dois pontos significa até. E ele está dizendo o quê? Que quer todo mundo que está dentro da coluna A. É isso que ele está dizendo aqui na questão, tá? Isso não é o erro da questão, certo? Calma que a gente vai chegar lá. É possível, se ele colocar de A até A, é possível. Aí ele fala, está vazia. Ao tentar aplicar a fórmula igual maior A até A, e aí presta atenção no erro da questão. Igual maior, dois pontos. Olha onde é que está o erro da questão, certo? Olha onde é que está o erro da questão, pessoal. O erro da questão está bem aqui, ó. Ele botou uma vírgula, certo? Ele botou apenas uma vírgula. Na verdade, deveria ter um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula, certo? Ele foi lá e colocou só vírgula. Aí, se você prestar atenção, aqui já tem ponto e vírgula. Aqui já tem ponto e vírgula. Mas aqui só tem vírgula. Isso é o suficiente para dar outro erro, certo? Se tem vírgula, é um erro. Se tem ponto e vírgula, é outro erro. Lorival, não entendi. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou abrir aqui para vocês o Excel, certo? E eu vou colocar aqui. Ele falou que o A, certo? Que aqui a coluna A está vazia, certo? Aí ele me diz que escreveu, certo? Lá na B5, na célula B5, é aqui, ó. Coluna B, linha 5. Ele foi lá e escreveu isso daqui, igual maior de A, dois pontos, A, ponto e vírgula, certo? E digitou o número 1. Ele quis saber o quê? Qual que é o erro que vai dar, certo? Se eu apertar isso e não tiver nenhum valor, e eu pedir o número 1, o que é que eu estou pedindo o número 1 aqui? É o primeiro maior valor, certo? Se tivesse 2, o segundo maior valor. Se tivesse 3, é o terceiro maior valor. Se tivesse 4, o quarto maior valor. O problema, pessoal, é que se eu colocar o número 1 e não tiver nada aqui, ele vai dar um erro. E que erro é esse? Bom, ele vai dar um erro de número. Por quê? Porque não existe nenhum número ali, certo? Não tem número, por isso que vai dar esse erro. Agora, vamos imaginar que ele colocou a vírgula, certo? Colocou a vírgula e apertou Enter. Olha como vai dar outro erro. O próprio Excel vai dizer o seguinte: encontramos um problema nesta fórmula, certo? E aí eu digo OK. E aí eu vou de novo apertar vírgula e apertar Enter. Ele nunca deixa eu continuar. Ou seja, dá outro tipo de erro, que o Excel não deixa ser mostrado a fórmula ou fazer a fórmula, porque não existe essa vírgula aqui. Na verdade, deveria existir um ponto e vírgula. E aí, quando eu aperto Enter, vai dar um outro erro, que é o hashtag null. Bom, vindo para a nossa questão. A alternativa correta da nossa questão vai ser a letra A, seria, no caso, a letra A, certo? Se não tivesse esse erro aqui que vocês estão vendo, ao invés de ter ponto e vírgula, tá só uma vírgula aqui. Não pode acontecer. Lembrando que a vírgula ele nem consegue fazer a função, logo não tem erro. Logo não tem erro, porque ele nem consegue fazer a função. Supondo que ele dissesse ali em cima, que estava do mesmo jeito aqui de baixo, certo? Supondo isso, então daria certo ser a alternativa letra A. Então é uma questão que vale a pena a gente trabalhar, certo? Que eles podem vir trazendo. Vamos imaginar que eu tenho aqui o número 5, 7, 1, 3, 4, 4. 4. Presta atenção. Se eu botar aqui de A até A, botar o número 1 e apertar Enter, ele vai trazer o maior valor de todos. Quem é o maior valor de todos desses aqui? É o 7. Mas se eu pedir o segundo maior valor de todos, quem é o segundo maior valor de todos? É o 5. Aqui o 5. E se eu pedir o terceiro maior valor de todos, quem é o terceiro maior valor de todos? O 7 é o primeiro, o 5 é o segundo e o 4 é o terceiro. E assim vai, certo? Então essa função, ela procura
o maior valor dentro de um intervalo que eu estou selecionando. Fechou, pessoal? Tranquilinho? Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Tranquilidade, né? Beleza, então. Beleza, então. Então, bora lá. Vamos para a nossa próxima questão, que fala sobre o programa do Microsoft Word. A imagem abaixo, extraída do Microsoft da ferramenta Microsoft Word, exibe um recurso disponível para alterar, configurar. Então, ele traz essa imagem, perceba que aqui ele riscou, certo? Aí ele diz, ó, aparece o nome múltiplos, simples, 1,5, duplo, pelo menos, exatamente, múltiplos é o que está marcado. E aqui aparece 1,08. Lembrando que ele diz que exibe o recurso disponível para alterar e configurar. Isso daí que ele está falando é o quê? Vai alterar e configurar o que isso daqui, certo? Bom, deixa eu abrir aqui o meu programa do Word para vocês, certo? E aí, galera, preste bem atenção. Ao clicar aqui nessa opção, que é chamado de opções de espaçamento entre linhas, ó, espaçamento de linha e parágrafo, ao clicar em opções de espaçamento de linha, vocês vão ver isso dali que ele está falando, espaçamento entre linhas, que existe simples, 1,5, duplo, pelo menos e exatamente. O que está marcado aqui neste exato momento é o múltiplo. E aqui tem o tamanho desse espaçamento. Bom, a questão está justamente querendo saber isso daí. Isso que está aparecendo é sobre o quê? É sobre o que está na alternativa letra C. Espaçamento entre linhas. Alternativa letra C de Cristo. Beleza, pessoal? Lembrando que, vamos aprender mais com a questão, tá, pessoal? Lembrando que esse recurso de espaçamento de linha e parágrafo está dentro da guia Página Inicial, no grupo Parágrafo. E aí você vem aqui, depois clica em Opções de espaçamento de linha, que aí você vai encontrar espaçamento entre linhas, que é aquela tela que ela está mostrando, tá certo? Questãozinha que eu considero, tá, pessoal? Até mediana para difícil. Por quê? Porque poucas pessoas conhecem esse tipo de ferramenta aqui no Word. Tranquilo, pessoal? Showzinho? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. A galera não tem dúvida. Vamos seguindo, cara. Só vou parar se tiver dúvida, hein, galera? Se não tiver dúvida, segue o baile. Seguimos o baile. Bom, aqui nessa parte, pessoal, nós vamos falar sobre tipos de unidades de armazenamento, ok? Quando a gente for lá para o nosso edital, deixa eu voltar aqui para o nosso edital. Pegar aqui o nosso edital, cadê? Edital, edital, pronto, aqui. Edital. Quando ele fala sobre aquilo dali, ele está falando sobre conceitos, ele está falando sobre conceitos básicos de informática e ao mesmo tempo armazenamento, certo? E até a arquitetura básica de computador, ou seja, são muitas coisas que ele está envolvendo nessa questão de unidade de armazenamento. Isso aí é o que, Lodival? É unidade de armazenamento, coisa bem básica. Você vai começar de baixo para cima. Bit é a menor unidade de armazenamento. Depois vem byte. Depois vem, depois vem kilobyte. Depois vem megabyte. Depois vem gigabyte. Depois vem terabyte, certo? E por aí vai. Ou seja, nós temos aqui, pessoal, nós temos aqui a unidade de medida da menor, unidade de medida da menor, tá aqui embaixo. Vou até colocar aqui, menor. E vai aumentando para maior, certo? Orival, tem mais? Tem, mas lembre somente dessas que isso aqui é o suficiente aí para sua prova de concurso, certo?
Então, basicamente, eles querem mostrar para você se você entende. Aqui tem a equivalência correta. Por exemplo, assinale a alternativa que apresenta a equivalência correta em relação às unidades de armazenamento na informática. 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes. Preste bem atenção. Quando nós estamos falando de transformação, ele quer dizer o quê? 1 kilobyte, certo, pessoal? 1 kilobyte é igual a 1024 bytes, certo? 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes. Sempre vai ser assim, ó. 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes. 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes, certo? Então, sempre vai ser assim, ó. 1 kilobyte é 1024 bytes. 1 megabyte é 1024 kilobytes. 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes. 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes, certo? Ou seja, segue essa cadeia aí de unidade de armazenamento, menor para maior. A única que é diferente é a bit, certo? A bit ela é diferente, ela funciona de forma diferente, certo? O byte é igual a 8 bits, certo? Então, você tem que ficar esperto com isso, ok? É a única que não é 1024, é bit, que é a menor unidade. O resto é tudo 1024. Aí nós vamos, então, ver para a questão. 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes, certo? Olha aí, ó. 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes. Será que está certo essa daí? Vamos lá. B. 1 gigabyte é igual a 1024 terabytes. Não, 1 gigabyte é igual a 1024 terabytes. Não, seria 1 terabyte. Ele trocou as bolas. 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes, certo? 1 megabyte é igual a 1024 gigabytes. Não, cara. Não. 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes. Trocou a bola de novo, certo? 1 terabyte é igual a 1024 megabytes. Não. 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes. Perceba lá, ó. 1 gigabyte é igual a 1024 kilobytes. Rapaz, sai daqui lá para baixo, tu é doido. Não, 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes, certo? Então, você vai pegar todas essas e aí a alternativa correta é o que está na letra A de aprovação, beleza? Tranquilidade, pessoal? Showzinho? Tranquilidade demais, professor. Show de bola, tá? Muito bacana. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, né? Imagem boa, certo? Tudo bem. Qualquer coisa, estamos aqui às ordens, pessoal. Bora lá. Próxima questão. Essa gripe tá me matando, mas bora lá. Acerca do funcionamento do teclado de um computador, assinale a alternativa incorreta. Presta bem atenção que ele quer a incorreta. Incorreta, errada. Certo? Isso acontece muito? Acontece muito. As pessoas não querem marcar, fazer uma linha que está pedindo a incorreta. Aí, quando chega na prova, se a perreira está achando que está procurando a correta, sei quem está procurando a incorreta. Tá, vamos lá. A função da tecla delete é apagar o caractere posicionado à direita do cursor. Professor, eu não sei o que é cursor. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem um texto aqui, certo? Esse aqui é o texto. Se eu clicar aqui, o cursor, para quem não sabe, é esse carinha aqui que está piscando. Ó. Isso é o cursor. Se eu apertar a tecla Delete, ele vai deletar as palavras que estão à direita. Ó, palavras que estão à direita. Se eu apertar Backspace, vão apagar as palavras que estão à esquerda. Beleza? Tranquilo. Então a pergunta era simples. Delete é apagar um caractere posicionado à direita do cursor. Beleza. Show.
A função da tecla backspace, o problema é o nome das teclas, né? Muita gente não sabe que diabo é tecla backspace. Tecla backspace é aquela tecla que geralmente fica em cima do Enter, que você apaga para a esquerda. Muita gente não sabe disso. É chamado de backspace. Aí ele fala, é apagar o caractere posicionado à esquerda. Certo? Beleza. C. Em editores de texto, a tecla barra de espaço é utilizada para inserir um espaço vazio em um texto. Putz, show. D. A tecla Caps Lock ativa e desativa letras maiúsculas do teclado. Bacana, verdade. E letra E. A tecla Tab pode ser utilizada para cancelar ou interromper alguma ação, como abandonar o menu. Não, não é a tecla Tab. A tecla que faz isso é a tecla ESC, que é chamada de Escape. Escape. A tecla ESC, que fica no canto superior esquerdo do seu teclado, é ela que cancela ou interrompe alguma ação. Logo, a nossa alternativa correta é o que está na letra E, de esperança. Beleza? Fechou, pessoal? Tranquilidade? Showzinho? Rapaz, tá lindo demais esse negócio. Tá bom demais. Professor, tô aprendendo, professor. Ó, tô aprendendo, tô, graças a Deus, homem. Oxi, imagina aí, né, se não aprendesse. Tá fácil, cara. Ó, muita gente tem dificuldade, pessoal, nessas questões aqui, tá bom? Muita gente mesmo, sem brincadeira. Questões da banca Legatos, ela é desse nível aí. Eu não acho uma questão difícil. É de fácil para média, certo? E ela sempre tem um parâmetro, ou seja, ela sempre pergunta aquelas mesmas coisas. Então, se você estudar por questões recentes, você vai acertar muitas questões dela. Bora lá. Vamos para a nossa próxima questão. Questão que fala sobre o bloco de notas. Diz o seguinte: a imagem abaixo mostra o aplicativo bloco de notas. Beleza. Antes de a gente continuar, só lembrando, o bloco de notas tem como extensão a extensão TXT, certo? Que é o que representa o bloco de notas. Mas vamos lá. A imagem abaixo mostra o aplicativo bloco de notas, existente no sistema operacional Microsoft Windows. A área destacada, essa área aqui, pessoal, que ele está mostrando, certo? Da parte inferior da janela do aplicativo é conhecida como. Isso daqui são informações que ele passa para o seu bloco de notas. Essas informações é chamado de status, ou seja, status do documento. Então, a alternativa correta na nossa questão vai ser como barra de status. Porque aqui é onde ficam os status, as informações do nosso título. Essa parte de cima, aqui, pessoal, certo? Nós chamamos de barra de títulos. Barra de títulos, certo? Que é onde fica o título aqui, ó. Ok? Beleza. Essa outra aqui é onde fica o quê? A barra de menu. Barra de menu, certo? Barra de funções, aqui não temos. Barra de rolagem, não está mostrando aqui, mas geralmente ela fica aqui na parte lateral direita. Quando você tem mais texto digitado, ela fica ali na barra de rolagem, beleza? E assim a gente mata mais uma questão. Tranquilo, pessoal? Bacana? Bom demais, né, cara? Estudar desse jeito é bom demais. Bora lá. Aqui, ela é uma questão que fala sobre referência, sobre referência. Oxi, por que não tá mudando? Pronto. Aqui é uma questão que trata-se sobre referência. Existem vários tipos de referência. Referência relativa, referência absoluta
e referência mista. Vou mostrar para vocês, tá? Olha só. Quando nós estamos falando de referência relativa, certo? A célula, ela não possui cifrão nela. Quando nós estamos falando de referência absoluta, a célula possui cifrão antes da coluna e antes da linha. Quando nós estamos falando de referência mista, a célula, nós temos o cifrão antes da coluna ou nós temos o cifrão antes da linha, certo? Beleza. Então, preste bem atenção, pessoal. A função, a referência é aonde está aquele valor, aquela célula. Beleza? Entendendo isso, o que é essa referência? Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, coluna A, linha 4. Ou seja, coluna A, linha 4 é onde está o número 3. O 3 está em que célula? Na célula A4, que é a minha referência. Então, quer dizer, A4 é a minha referência? Sim, A4 é a minha referência. Ah, Lorival, fechou. Então, tranquilidade, sossegado. A4 é a minha referência. Tá, mas quem está dentro de A4? O número 3. Pronto, é isso que eu quero que você entenda, ok? Mas quando eu falei A4, eu coloquei cifrão? Não. Então, ela é uma referência o quê? Relativa. Por quê? Porque ela, quando copiada, quando copiada, ela altera, certo? Como assim, Lorival? Ela altera. Por exemplo, o A4 pode virar B5, dependendo para onde vai copiar. Então, relativa, ela muda, certo? Agora, se tem cifrão A, cifrão 4, significa que nós temos aqui uma referência que nós chamamos de absoluta. Quando eu copiar essa referência para outra célula, certo? Quando eu copiar uma referência para outra célula, o que é que vai acontecer? Ela não vai alterar. Eu até gosto de brincar, né? Dizendo o seguinte, olha, quem tem dinheiro, ninguém mexe. Ó, onde tem dinheiro, ninguém mexe. Ou seja, você não altera onde tem cifrão. Isso é chamado de referência absoluta. A questão aqui, ela está sendo bem clara em relação a isso. Ela quer saber se você entende sobre isso. É isso que ela quer saber. Ela diz o seguinte, ó, a imagem abaixo exibe uma planilha extraída de uma ferramenta do Microsoft Excel. Na célula D5 é aqui, ó, coluna D, linha 5, aqui, ó, certo? Foi adicionado. E aí, galera, ele até errou, ele falou D5 aqui, mas digitou na D4, ó. Só o errinho deles aqui que eu tô vendo já, ó. Certo? Coluna D, linha 4, ó. E aí ele disse D5, ó. Primeiro erro que a gente já encontra aqui, tá? Mas isso não atrapalha. Isso não atrapalha na resolução da questão. Sabe por quê? Porque ele não tá me pedindo o valor da fórmula. Ele vai dizer, ó. Foi aplicada a fórmula, beleza. Nessa fórmula tem a referência da célula B1, ó. Com o sinal de cifrão. Antes da coluna e antes da linha. Aí ele coloca, ó, cifrão B, cifrão 1. Isso significa que, vamos lá, cifrão B é uma coluna relativa e cifrão 1 é uma linha absoluta. Não, pessoal, não é relativo. Se fosse relativa, seria B, cifrão 1, certo? Não é. Então, errado. B, a letra B diz, cifrão B é uma coluna absoluta e cifrão 1 é uma linha relativa. Não, nada a ver. C, cifrão B é uma coluna absoluta e cifrão 1 é uma linha absoluta. Pronto. A alternativa correta, letra C. Lembrando que para ser absoluta, ele tem que ter antes da coluna e antes da linha, no caso ele está falando da B, né? Antes da coluna, antes da linha, o cifrão. Por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa letra C de Cristo.
Tá certo, pessoal? Beleza? Fechado demais, cara. Então, isso nós chamamos de referências relativa, absoluta ou mista, tá certo? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado aí, professor Bianco, por ter me convidado para mais uma aula aqui com vocês. Fazia tempinho já que eu não ministrava uma aulinha aqui para carreiras policiais do Piauí, professor Bianco, certo? Mas é uma honra estar aqui com vocês, pessoal. Bora lá. Vamos para a nossa próxima questão, que fala o seguinte. A imagem abaixo foi extraída do Microsoft Word. É possível realizar através da guia Layout. Ó. Guia é isso daqui, pessoal. Vamos lá, só recapitulando o que é guia para a gente não se perder. Guia é toda essa parte, só colocar aqui na cor vermelha. Guia é toda essa parte aqui, tá? Isso aqui nós chamamos de guia, ok? E grupo é tudo isso daqui que está embaixo, certo? Grupo e aqui guia, beleza? Então, existe vários tipos de guia. Guia página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referência, correspondências, revisão, exibir, ajuda. Cada uma, claro, com as suas informações. Ele está focando na guia layout. O que é possível fazer na guia layout? Vamos lá. Na guia layout, você pode colocar margens. Na guia layout, você pode definir a orientação da folha, que pode ser retrato em pé e paisagem deitada. Você pode aumentar o tamanho da folha, ou seja, padrão da folha, obviamente, é A4, certo? Mas você pode aumentar para outro tipo de folha. Você pode também inserir colunas, certo? Como também você pode colocar quebras, números de linha e infinização. Tudo isso onde? Dentro de layout, beleza? Beleza. Sendo assim, o que a questão está querendo nos pedir? A imagem abaixo foi mostrada, foi extraída da ferramenta do Word. É possível realizar através da guia layout. E ele foi bonzinho, tá? Ele foi bonzinho por quê, Lorival? Porque aqui abaixo, ó, ele colocou o que é que tem dentro da guia layout, certo? Ok, vamos lá. Na guia layout, é possível, ele diz lá, é possível controlar e monitorar alterações? Não, isso aqui, pessoal, faz parte da guia revisão, certo? Faz parte da guia revisão. Quando você vem aqui em revisão, você vai ter o controlar alterações, que eu estou marcando aí para vocês, certo? Beleza. B, alterar a orientação para retrato na vertical ou para paisagem horizontal nas páginas do documento. Pô, cara, tá aqui. Se eu venho em layout, eu tenho uma orientação, retrato em pé, que é na vertical, e paisagem na horizontal, que é deitado. Fechou, galera? Tranquilinho? Então, a nossa alternativa correta, certeza, ela tem que ser letra B de bênçãos. Tranquilo? Show demais, Norival. Show demais. A letra C fala alterar a formatação. Não, para alterar a formatação, isso aqui você vai encontrar na página inicial, certo? O primeiro é na revisão, o terceiro é na página inicial, o segundo é o layout, que é o que nós estávamos procurando. O D diz alterar, aplicar rapidamente o conjunto de opções de formatação consistentemente em todo o programa. Bom, também dá para fazer no página inicial, que é aqui em estilos, tá certo? Também dentro de página inicial. E letra E, alterar o modo de exibição do documento. Aí aqui já é o exibir, na guia exibir. Fechou? Tranquilidade, então. Alternativa correta, letra B de bênçãos aí para vocês, tá bom? Pessoal, tranquilidade. Se a galera tá gostando, rapaz, a galera tá gostando. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, tá? Qualquer dúvida, fique à vontade, pode perguntar, não tenha medo. Vamos para a nossa próxima questão. Analise os itens abaixo sobre unidades de medida. Olha aí de novo, ó. Unidades de medida.
utilizadas na informática. Isso aqui é chamado de conceitos básicos, tá? Beleza, bora lá. Bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida em um computador. Verdade. Vamos lá. Você é um concurseiro profissional. Vamos imaginar isso. Você é um concurseiro profissional, né? E você é fera. Sendo que, mesmo você sendo fera ou não sendo, se você souber uma afirmativa, quando é questões assim de itens, você já corre para as alternativas, certo? Por que, Lourival, você está dizendo isso? Porque eu tenho certeza que a 1 está correta. Se eu sei que a 1 está correta, eu vou eliminar aquelas que não são, porque aí eu tenho mais respostas. Ele está dizendo apenas B, apenas 2. Não pode ser apenas 2, porque eu já encontrei que a 1 é correta, certo? Apenas 2 e 3. Não pode ser a letra D, porque está dizendo apenas 2 e 3 e excluiu a 1. Logo, não pode ser. Tá, vamos para o resto. 2. A unidade de medida de velocidade de um processador é o Hertz. Então, a unidade de medida de velocidade de um processador é o Hertz. Tá, bora lá. 3. A velocidade de transmissão de dados em uma rede é expressa pela unidade de armazenamento megabyte. Cara, na verdade, quando nós estamos falando de velocidade de transmissão de dados na internet, nós podemos dizer que é kilobits por segundo, ou megabits por segundo, ou gigabits por segundo, certo? É isso que nós podemos dizer. Sempre vai ter o PS que é per second, ok? Ou seja, cara, a nossa alternativa tem que ser letra C. E de fato, o processador, a velocidade dele é medido em gigahertz, mais precisamente em hertz, que é como se faz o ciclo aí da velocidade do processador. Por isso, a alternativa correta, letra C de Cristo, tá certo, pessoal? Muito massa, velho, é muito massa da informática, velho, na moral mesmo. Quando você começa a entender, é fato, né? É fato. Aí dá bom, solta uma águazinha e vamos para a nossa próxima questão. Enquanto isso, vocês tentam resolver aí a próxima questão e me diz aí. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. A memória tararã, é acessada diretamente pelo processador. Olha aí, ó. E seu objetivo é armazenar uma informação em um dado momento para ser utilizado pelo processador. Já a memória tararã, é destinada ao armazenamento permanente. Olha aqui quem está dizendo, ó, dos dados, também chamada de memória tararã. Beleza. Ele quer aí três partes dentro da nossa, do nosso, das nossas lacunas que tem para preencher. Ele falou: assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente, ou seja, na ordem, as lacunas do texto. Tá? A memória, aí ele traz principal, principal, interna, secundária ou secundária. Bom, galera, a memória que é acessada diretamente pelo processador e que ela é utilizada com o objetivo de armazenar informação em um dado momento para ser utilizado no processador, ela é o quê? Ela é uma memória principal, certo? Quem é a memória principal? Memória principal é a sua memória RAM, tá? Principal. Se ela é a principal acessada diretamente pelo processador, vamos para o restante. Já a memória tararã, é destinada ao armazenamento permanente de dados. Ou seja, a memória secundária, certo? É para o armazenamento de dados. Beleza. Que também é chamado de quê? De memória de armazenamento. Oh, meu Deus do céu. Beleza, Orival. E aí? A gente mata aqui a alternativa, então, letra B de bênçãos. Lembrando que a memória principal, ela também é chamada de memória RAM, porque quem é acessado diretamente pelo processador é a memória RAM. A memória RAM, certo? Memória RAM,
ela é uma memória que nós chamamos de memória volátil. Memória volátil. Então, a memória RAM é uma memória volátil. Fechou, pessoal? Tranquilo? Já a memória ROM com O, certo? Ela é não volátil. Ela é não volátil. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Então, isso é um. O HD, por exemplo, HD também não volátil. O pendrive também não volátil, certo? Então, todas elas são não voláteis. O que é volátil? Apenas ali a RAM, que já é uma dessas memórias que são voláteis. Por isso, a alternativa correta, letra B de bênçãos, tá, pessoal? Letra B de bênçãos. Fechou? Tranquilidade. Tranquilidade. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, alguma pergunta. Ainda não. Beleza. Vamos lá. Tararã é uma tecnologia que... Essa questão aqui é difícil, tá? Essa aqui é difícil. É uma tecnologia que permite a remoção. Olha aí, ó. Você vai pegar esse bizu. Você nunca mais errar questões desse tipo, tá? É uma tecnologia que permite a remoção e substituição, certo? Sem precisar interromper a sua utilização e desligá-los. Toda vez que a gente tem o dispositivo, o computador, o servidor, que a gente não precisa desligar, preste bem atenção, que a gente não precise desligar para trocar os componentes, nós chamamos isso de hot swap, que é troca quente, certo? Então, a troca quente, ela quer dizer o quê? Hot swap. A alternativa que está na nossa letra A. A letra A fala de hot swap porque ela permite a remoção ou substituição, mesmo que esteja em funcionamento. Então, vamos dar aqui um exemplo. Você tem um computador e tem aí um processador e tem memória RAM, certo? Beleza? Slot de memória RAM e slot de memória RAM. E aqui eu tenho o processador. Beleza? Ok. Essas memórias RAMs e esse processador que tem aí, que vocês estão vendo, certo? No meu computador normal, eu tenho que trocar com ele desligado. Não dá para trocar com ele ligado. Eu tenho que desligar primeiro o computador para poder trocar. Quando nós estamos falando de troca quente, que é chamado justamente de hot swap, certo? Então, isso significa que eu posso, mesmo sem desligar, tirar a memória, colocar outra memória e o computador não vai desligar, certo? Isso é chamado de troca quente e geralmente acontece mais em servidores. Então, isso aqui, galera, é bem específico. É bem específico, certo? Então, se fosse para determinar aqui uma questão difícil, eu consideraria essa difícil. Porém, é questão que aparece muito na Legatos. Então já caiu já a mesma pergunta várias vezes. O que você tem que entender? Que existe essa pergunta. Simples assim. Tá certo? Próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. A imagem abaixo foi extraída da ferramenta Microsoft Excel e o usuário aplicou a fórmula igual conte valores a 1 até a 8 e obteve como resultado o número 5. Se o usuário inserir a palavra teste na célula A5, ó, A, coluna A, linha 5, bem aqui. E A6, o que irá acontecer? Bom, entenda o seguinte, a fórmula conte valores, ele vai contar valores. Ele vai contar o que tiver escrito. Ele só não conta, galera, se tiver vazio. Mas se tiver a letra A, ele já conta, certo? Então, ó, ele colocou 14 aqui, 15 aqui, deixa eu pegar a mesma função, 17 aqui, aí 19 e 20, certo? Então, se eu apertar igual conte ponto valores e selecionar aqui de A1
até a 8, fechar parênteses, ele vai contar a quantidade de valores que tem na célula. Quantos valores tem aí, galera? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o resultado dessa função vai ser 5. Quer ver como vai dar 5? Bora ver? Bora valendo? Vai valendo? Bora valendo. Aperta Enter. 5. Aí ele falou que se ele chegasse e digitasse a palavra teste aqui e aqui, quanto ficaria? Você já viu lá que automaticamente ele atualizou para 7. Por quê? Não importa se é números ou texto, certo? A função conte valores, ele conta tudo. Qualquer coisa que tenha, certo? Qualquer coisa que tenha. Orival, e se eu botasse aqui um arroba? Ele contou. Se eu botasse um monte de espaço, ele contou. Agora, se eu deletasse, ele não conta. Ou seja, tem que estar a célula em branco, ele não conta. Fechou, pessoal? Tranquilo? Ou seja, qual que é o resultado da nossa questão? Alternativa letra C de Cristo. O resultado será 7. Muito boa, cara, essa questão. É muito boa mesmo. E derruba um monte. Eu tenho certeza que isso aqui derruba uma galera, derruba mesmo uma galera, certo? Uma galera derruba isso daqui. Bora lá. Vamos para a nossa próxima questão. Ele diz o seguinte: essa questão aqui eu já vi umas 3 vezes, tá? Então, se vier uma questão dessa aqui, você tem que acertar. É um tipo de recurso de segurança conhecido como autenticação. Olha aí, ó. Autenticação por desafio e resposta, que visa aumentar a segurança de um site. Esse recurso protege contra spam e descriptografia de senhas, com o teste simples de forma que o usuário é um ser humano. Bom, isso é chamado de quê? Isso é chamado de CAPTCHA. CAPTCHA é a nossa alternativa correta. Sabe aqueles sites que você entra e diz, olha, marca aí, somente é moto, somente é um ônibus, marque aí o que somente é uma árvore, marque a imagem que tem faixa de pedestre. Aqui dali é um CAPTCHA, certo? Que é para mostrar que você é um ser humano. 5 mais 3, qual é o resultado? 1 mais tanto, qual é o resultado? Então, vai mostrar que é ser humano, tá certo? Beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima. São opções disponíveis através do gerenciador de tarefa. Inclusive, eu quero que você aproveite a oportunidade e anote a tecla de atalho. Ctrl mais Shift mais ESC. Ctrl mais Shift mais ESC abre o gerenciador de tarefas. Vamos lá. O que é que está disponível no gerenciador de tarefas? É o alterar configurações de data e hora. Dá para alterar configurações de data e hora no nosso gerenciador de tarefas? Existe um monitor de desempenho de recurso? É possível desinstalar programas de recurso? Iniciar e encerrar serviços? Forçar e finalizar e finalização de programas? Então, galera, vamos lá. Dessas alternativas, existem apenas 3 itens corretos. O item 1 não dá certo. O item 2, ok. O item 3 não é pelo gerenciador de tarefas. O item 4 e o item 5 são os 3 itens corretos. Beleza, pessoal? Então, esses são os itens que são existentes dentro do nosso programa gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas, ele é um programa do tipo utilitário, certo? Ele é útil ao sistema operacional. Próxima questão. Sobre o recurso Windows Update. O que é o Windows Update, galera? É atualização, certo? É um programa que atualiza o sistema operacional do Windows. É chamado de Windows Update, certo? Beleza. Vamos lá.
O que é esse Windows Update? É sobre esse recurso que ele quer falar. É um serviço gratuito de atualizações e correções de segurança disponibilizado pela Microsoft. Beleza? 2. Caso o recurso de atualizações automáticas estiver configurado como ativado, o Windows irá baixar e instalar as atualizações sem a necessidade de intervenção do usuário. Show! 3. É uma solução de proteção avançada incluída no Windows, que fornece proteção contínua em tempo real, funcionando como um antivírus. Não, senhor. Esse não é o trabalho. Quem faz o trabalho de proteção em tempo real não é o Windows Update, é o Windows Defender. Windows Defender, certo? Então, por isso, a nossa alternativa é a letra C. 1 e 2 apenas, porque 3 não tem nada a ver. Quem faz isso é o Windows Defender. Agora, o Windows Update é um serviço gratuito? Sim. Ele faz atualizações e correções de segurança? Sim. Ele faz atualização automática? Sim. Ele baixa e instala a atualização sem a necessidade de intervenção do usuário? Também sim. Beleza? Então, 1 e 2, corretíssimo. Próxima questão. O usuário, utilizando a ferramenta do Excel, resolveu aplicar a fórmula exibida na imagem abaixo. Ok. Considerando que o usuário aplicou a fórmula texto hoje e colocou 4D. No dia 14 de março de 2023, às 22h15, em uma terça-feira. O resultado da aplicação da fórmula será... Vamos lá, vamos aprender sobre essas fórmulas. Entenda o seguinte. Quando você digita, certo? Quando você digita a função igual hoje, abre e fecha parênteses, o que é que vai acontecer? Ele vai digitar a data, certo? Ele vai digitar a data de hoje, ok? Beleza. Quando você digita igual agora, abre e fecha parênteses, ele vai digitar a data de hoje e a hora, certo? Beleza. Tranquilo, Orival. O problema é que ele não quer que apareça a data. Ele quer que apareça o dia dessa data, ou seja, o dia de hoje. Então, para isso, ele tem que fazer usando a opção texto. Aí ele utiliza hoje, ponto e vírgula, abre aspas, e 4D. Por que 4D? Porque ele quer o nome do dia de hoje completo, certo? Hoje é quanto? Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro, tá bom? Então, tranquilo, cara. Olha que bacana esse negócio. Orival, e se eu pegasse e deixasse só 3D? Só 3D, o que é que vai acontecer? Olha, o texto só aparecia isso daqui, só quá, certo? Ou seja, abreviado. Se eu coloco 4D, de dia, D de dia, vocês vão lembrar, D de dia, ele vai trazer o dia de hoje na forma por extenso. Hoje é quanto? Hoje é quarta-feira, certo? Dia 20 de setembro. Fechou? Tranquilidade? Então, o que é que vai aparecer se ele chegar e digitar isso daqui, pessoal? O que é que vai aparecer se ele apertar e digitar isso aqui? Vai aparecer o que está na letra B de bênçãos. Beleza? Fechou, pessoal? Tranquilidade? Deu pra gente pegar muita coisa aí, né, pessoal? Deu pra gente aprender bastante aqui sobre essas questões, tá certo? Tranquilidade? Show demais, cara. Show demais. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço aqui a cada um de vocês por tudo, né? Agradeço aí o Bianco, o pessoal da Carreiras Policiais, pessoal que estavam presente aqui comigo, tá certo? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado também pelo carinho de vocês. Eu sei que vocês pedem muito aula comigo aí para o professor Bianco, né? Não é à toa que o professor Bianco também me procura. É uma honra. Não deixe também de seguir, né, o Instagram da Carreiras Policiais de Piauí, como também o meu, @prof. Lourival Kerlon. Me sigam no Instagram. Também se inscrevam no meu canal do YouTube, youtube.com/prof. Lourival Kerlon. Tá bom? Foi uma honra, pessoal. Foi uma satisfação. Nós resolvemos aqui várias questões da Banca Legatos desse ano de 2023, que eu tenho certeza absoluta que vocês não viram em outro lugar, porque são questões difíceis de achar demais, tá certo?
Forte abraço, obrigado, Maiara. Obrigado aí. Um forte abraço, pessoal. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Muito, muito, muito obrigado a todos. Valeu.